Começa agora na 101 FM e Prudente AM 1070, o seu Jornal da Manhã, com as principais notícias de Prudente região. Aquilo que acontece de mais importante, você ouve primeiro aqui, agora, ao vivo no seu rádio, Jornal da Manhã. Fique ligado nos destaques do dia. 8 de julho de 2021, as principais informações. Lembrando que o Jornal da Manhã você acompanha pela 101 FM, você acompanha também pela Prudente AM 1070. Jornal da Manhã, as primeiras informações chegando são as informações da polícia. 7-4. Jornalismo, independência e credibilidade. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã e as informações da polícia. 101 FM e Prudente AM no Jornal da Manhã, a rede da informação. Num oferecimento de Zalpa Cadans, as primeiras informações chegando com o repórter Geraldo Gomes. Bom dia, Geraldo. Bom dia a você, Cleiton. Bom dia, ouvintes. Bom dia para você que está aí acompanhando já as informações do setor policial aqui em Presidente Prudente. Olha, um homem de 58 anos de idade, além de ser preso em flagrante por tráfico de droga, ele ainda foi acusado por corrupção ativa. Isso ocorreu em Oswaldo Cruz durante aí essa última quarta-feira, né? O cidadão foi flagrado com maconha e cocaína e ainda ofereceu dinheiro aos policiais militares em troca da sua liberdade, né? Ele achou que iria corromper os policiais que estavam trabalhando nesta ação. Esse fato aconteceu na cidade de Oswaldo Cruz. Segundo as informações, foi durante um patrulhamento. Os policiais militares viram um cidadão de 17 anos saindo de uma residência com denúncias de tráfico de droga no local. O rapaz foi abordado e com ele a equipe encontrou um invólucro de plástico contendo maconha. Segundo as informações, conforme o questionamento, o adolescente disse ter acabado de pegar o produto ali mesmo, né, ali próximo, numa residência, o que motivou a ida dos policiais até o local. Quando a equipe se aproximou da casa, o cidadão suspeito chegou ao portão e o homem notou a aproximação dos policiais e tentou fugir. Porém, foi detido e abordado. Ele negou ter drogas na residência, mas autorizou a polícia militar a entrar no imóvel, né? No local, os policiais fizeram as buscas e localizaram 10 porções de maconha condicionadas de forma idêntica àquela que o garoto havia comprado ali para o consumo. E ainda encontrou alguns sachêzinhos, saquinhos, né, com maconha. E uma balança de precisão e uma quantia de R$ 2.400 em dinheiro. E segundo as informações da polícia, ao notar que seria preso, o homem ofereceu aos policiais militares R$ 2.300 em troca de sua liberdade, pedindo que o deixasse ele com a droga para comercializar. Com a situação toda ali, o cidadão recebeu voz de prisão, né, e acabou sendo preso e ainda vai ter a sua pena aumentada aí devido a esse crime, viu, Cleide? Esse caso se deu aqui em Presidente Prudente e, em Oswaldo Cruz, melhor dizendo, mas isso sempre tem por aí, viu? Sempre a polícia está de olho, sempre a polícia está sempre fazendo esse tipo de abordagem e vira e mexe, pessoas estão sendo presas com esta atitude, né? Nós tivemos também o trabalho aí sendo realizado, né? Os policiais intensificaram bastante aí a Operação 9 de Julho, o trabalho que vai disponibilizar aí cerca de mais de 4.000 homens, né, que vão trabalhar nos 1.300 quilômetros de rodovia no oeste do estado de São Paulo e também, né, em todas as rodovias aí que envolve o estado de São Paulo, desde a capital até o interior. São policiais que vão estar trabalhando principalmente para coibir os abusos de velocidade nas vias, principalmente nas rodovias de toda a nossa região. Os policiais militares rodoviários também abordaram aí um cidadão no dia de ontem, por volta das 22h30, né, aqui em Presidente Pitácio, na rodovia Raposo Tavares, e flagrou uma pessoa transportando droga, né? Principalmente, teve também ainda a participação do Canil, né, do BAEP aqui, que abordou um veículo, um Ford Fiesta. Durante a fiscalização, os policiais localizaram
em um fundo falso de um veículo, malas no painel dianteiro e portas traseiras, uma grande quantidade de droga. A ocorrência foi registrada na delegacia de Presidente Epitácio. Segundo as informações, o condutor, um homem de 30 anos de idade, morador de Campinas, foi preso em flagrante, e foram apreendidos 32 tabletes de cocaína que pesaram 33 quilos e 300 da droga. Esse caso se deu, como eu disse, próximo à cidade de Presidente Epitácio, com a participação do BAEP. Essas são as informações, as principais do setor policial. Deixa eu aproveitar aqui, Cleiton, antes da gente finalizar, mandar um abraço para o Alemão, está lá acompanhando, o Carlos está lá ligadinho, esse acompanha você todos os dias, viu? E também o seu Antônio aqui na Vila Operária está ouvindo o nosso Jornal da Manhã. Um abraço a você, um bom dia em nome de Zalpa Cardanza. A gente volta assim que o fato merecer destaque com mais informações do setor policial. Um abraço, Cleiton. Obrigado, Geraldo Gomes, pelas informações. Jornal da Manhã, 7h09. 7h09, agora as informações, atualização da Covid-19, repórter Joilton Carlos. Bom dia, Joilton, mais uma vez. Bom dia, Cleiton, bom dia, ouvintes da 101 FM, também do Prudente News. O boletim foi atualizado ontem às 16h45. São informações prestadas pela Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica, prestados aí sempre no Inova Prudente /coronavírus, e você pode encontrar essas informações também no Prudente News, o mais novo portal de informações de Presidente Prudente. Casos curados 29.274, notificações 83.456, descartados 49.859, aguardando resultados 110, hospitalizados 126, confirmados 31.095, óbitos. Ontem tivemos a confirmação de mais 2 óbitos, subindo para 796 o número de óbitos. Quanto à taxa de UTI Covid, está em 90% em Presidente Prudente e da enfermaria está em 54%. Os números estão baixando a cada dia, mas as pessoas não podem de forma nenhuma baixar a guarda, usando a máscara, álcool em gel e nada de aglomeração, viu? Você que não vai trabalhar no final de semana, o comércio, por exemplo, vai funcionar, Cleiton. Quem quiser abrir amanhã pode abrir, desde que pague o estabelecido no acordo entre os sindicatos. Então amanhã vai abrir, mas quem for aproveitar o feriadão prolongado aí, não faça aglomeração e só viaje se realmente ter necessidade de viajar, tá bom? E o governo do estado ontem, Cleiton, às 12h45, na entrevista coletiva que acontece a todas as quartas-feiras, ampliou o horário de atendimento do comércio, que ia até às 21 horas, agora pode ir até às 23 horas, no caso aí de bares, restaurantes e similares, pizzarias também, as academias, tudo podendo funcionar até às 23 horas, obedecendo o critério de quantas pessoas cabem em cada local. Inclusive os cultos nas igrejas também, tendo sempre respeitando aí a questão do distanciamento entre as pessoas. Respeite as regras e você vai colaborar para que tenhamos uma boa saúde. Jornal da Manhã, conferindo a hora, 7h12 agora. Dia D. Vacinação contra a gripe ocorre nesse sábado. Vamos com a informação, Jonatas Caetano. A Secretaria Municipal de Saúde de Presidente Prudente realizará neste sábado, das 8 da manhã ao meio-dia, o dia D da campanha de vacinação contra a influenza em 11 unidades estratégias de saúde da família. A vacinação contra a gripe será aberta para toda a população a partir dos 6 meses de idade, seguindo as orientações da Secretaria de Estado de Saúde. Estarão abertas as ESFs do Parque Alvorada, Jardim Bela Vista, Parque Humberto Salvador, Jardim Leonor, João Domingos Neto, Parque Primavera, Jardim Maracanã, Vila Marcondes, Maré Mansa, Jardim Regina e São Pedro. Para a proteção de toda a população, a Secretaria de Saúde e todos os municípios receberam a recomendação da Secretaria Estadual de Saúde de aplicar a vacina em todos os públicos, visando maior cobertura da vacina da influenza enquanto durarem os estoques nos municípios. De acordo com o comunicado, no estado de São Paulo, a meta de cobertura vacinal era de 90% dos grupos prioritários. No entanto, em todo o estado chegou a 57,3% até o último dia 5.
Conforme dados da campanha registrados no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações, até o dia 5, dentre os grupos com as mais baixas coberturas estão professores, com 53,06%, as gestantes, com 53,7%, trabalhadores da saúde, com 54,7% e os idosos com cobertura de 55,2%. A cobertura vacinal na população de 6 meses a 5 anos de idade atingiu 64,1% e nas puérperas foi de 62,6%. A meta alcançada foi apenas na população indígena, com 113,9%. A campanha de vacinação contra a influenza está coincidindo com a realização da vacinação contra a Covid-19. Assim, é importante que seja priorizada a administração da vacina Covid para pessoas que ainda não receberam a vacina da Covid-19. Nessas situações, deve-se agendar a vacina da influenza, respeitando o intervalo mínimo entre as vacinas de 14 dias. Jornal da Manhã, 7h15. E vamos com informações, do que está acontecendo na CPI da Covid. Omar Aziz manda prender ex-diretor da Saúde por mentir na CPI. O presidente da CPI da Covid no Senado, Omar Aziz, do PSD, deu voz de prisão ao ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, por falso testemunho à comissão. Ele vai ser recolhido agora pela polícia, Senado. Ele está mentindo desde manhã, dei chances para ele o tempo todo. Segundo Aziz, Dias mentiu à CPI. Áudios obtidos no celular de Luiz Paulo Dominguete apontam que o cabo da PM, suposto vendedor de vacinas, teria combinado um encontro com Roberto Dias. O áudio é do celular de Dominguete para alguém chamado Rafael. Tudo bem? A compra vai acontecer, tá? Estamos na fase burocrática. Em off, para você sabendo, quem vai assinar é o Dias mesmo, tá? E quinta-feira a gente tem uma reunião para finalizar com o Ministério. Estou em Brasília até agora. Roberto Dias foi apontado por Dominguete como o autor do pedido de propina no valor de $1 por vacina, em uma oferta feita pela Dabat ao Ministério da Saúde. Dias e a advogada dele rebateram o áudio e sustentaram que a gravação é de um terceiro. Menciona o ex-diretor, mas não é prova cabal de que havia um encontro agendado. Pela ordem, excelência, ele está aqui desde as 10 da manhã, respondendo, veio colaborar com essa CPI, prestando todas as informações que ele tem. Em diversos momentos na CPI, Roberto Dias negou que teria programado o encontro com Dominguete. Segundo Dias, ele foi a um shopping tomar chopp com um amigo e que Dominguete apareceu junto de Coronel Blanco, sem que Dias fosse avisado previamente. Ao lado de um Blanco, que já era servidor também do Ministério da Saúde, e estava lá e de repente sentou numa mesa de bar com o senhor e começou a fazer uma negociação de 400 milhões de doses, algo em torno de 30 bilhões de reais. O senhor não acha assim coincidência demais? Não, os 4 nunca houve outro e aqui este encontro foi incidental. A decisão de Aziz causou polêmica. Governistas como Marcos Rogério do DEM criticaram. Oposicionistas como Alessandro Vieira do Cidadania também pediram que o presidente reconsiderasse a prisão. Abuso de autoridade que caracteriza uma ilegalidade flagrante. E a gente vai dar a prisão para ele e a gente não botou um general que estava mentindo na cadeia. Então eu peço a Vossa Excelência, com todo respeito, que avalie a reconsideração da decisão. Aziz não recuou da decisão. Não aceito que a CPI vire chacota. Ele está preso por mentir, por perjúrio. E se eu tiver tendo abuso de autoridade, que a advogada dele ou qualquer senador me processe. Nós não estamos aqui para brincar, não. De ouvir historinha de servidor que pediu propina. E todo depoente que estiver aqui, que achar que pode brincar, terá o mesmo destino dele. O tema foi levado ao plenário do Senado pelo líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, pediu uma análise da mesa diretora do Senado. Esse ato completamente ilegal da CPI, que não cumpre essa ordem absurda e ilegal que foi comandada. As comissões devem interromper o seu trabalho. Essa é a previsão regimental sob pena de todos os atos realizados na comissão que funciona concomitantemente ao plenário do Senado sejam nulos. Esta foi a primeira prisão determinada pela CPI da Covid. Agência Rádio Web. De Brasília, Yuri Hudson. Agora no Jornal da Manhã, o tempo e a temperatura. Jornal da Manhã são 7h18 agora, conferindo 7h18. No momento, a temperatura em Presidente Prudente está registrando
13 graus. 13 graus a temperatura no momento, a mínima registrada hoje foi de 12, a máxima prevista deve ficar em torno aí dos 36 graus. Não há previsão de chuva para hoje. Jornal da Manhã, daqui a pouquinho vamos ter mais informações no Jornal da Manhã. Daqui a pouquinho a informação. A alça de saída da SP-270 em Piquerobi é interditada para obras nesta quinta-feira, hein? Brasileirão, Palmeiras vira líder e Grêmio anuncia Felipão como técnico. Daqui a pouquinho no Jornal da Manhã. Essas e outras informações. Vamos ter também um comentário de Alexandre Garcia. De qualquer ponto da cidade, a informação chega primeiro no Jornal da Manhã. De volta no seu rádio, o Jornal da Manhã. 7h24 agora. Estamos de volta com o Jornal da Manhã. Quinta-feira, 8 de julho de 2021. A alça de saída da SP-270 em Piquerobi é interditada para obras nesta quinta-feira. Jonatas Caetano. A concessionária Auto Raposo Tavares Zacarte vai interditar hoje a alça de saída da rodovia Raposo Tavares, localizada no quilômetro 614 mais 200 metros, no sentido oeste, capital interior em Piquerobi, para obras de recuperação de pavimento. Das 8 às 17 horas, o retorno para a pista leste poderá ser feito no dispositivo localizado no quilômetro 618 mais 800 metros. O ponto de intervenção estará devidamente sinalizado com reforço de placas de advertência, dispositivos de sinalização, homens-bandeiras e equipes treinadas para execução e orientação do condutor. As recomendações são dirigir em velocidade reduzida ao aproximar-se do trecho em manutenção e manter a atenção à sinalização do local e à dinâmica de tráfego. A intervenção está inserida na programação da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp. A segurança e a fluidez do tráfego em obras contam com o apoio do policiamento rodoviário. Em casos de condições climáticas desfavoráveis, os serviços poderão ser remarcados para outros dias. Mais informações podem ser obtidas através do controle de tráfego no local ou pelo telefone 0800 773 0090. Agora no Jornal da Manhã, as informações do esporte. O Campeonato Brasileiro da Série A tem um novo líder e é o Palmeiras, que venceu o Grêmio por 2-0 no Allianz Parque e chegou a 22 pontos. Como o Red Bull Bragantino empatou na rodada com o Cuiabá em 1-1, o Verdão fica na ponta porque tem uma vitória a mais. Mas mesmo tendo conquistado a 4ª vitória seguida no torneio e ter chegado à liderança, Abel Ferreira freia a euforia e relembra os momentos em que os resultados não estavam aparecendo. É só nos lembrarmos do CRB. É só lembrar do CRB para perceber que temos de estar sempre alerta. No intervalo já deveria estar 4-5, mas não conseguimos matar o jogo. É lembrar como começamos a temporada, como perdemos o Paulistão, como perdemos o CRB. Se isso é o que queremos ou se queremos respeitar os adversários, ter disciplina no trabalho, ser rigorosos e comprometidos com a equipe, ter trabalho duro e fazer isso de forma consistente em todos os dias, treinos e jogos. Só os melhores conseguem fazer. Todos os treinos, todos os jogos e só os melhores é que o conseguem fazer. E após a derrota, o Grêmio anunciou que Luiz Felipe Scolari é o novo comandante do tricolor. O vice de futebol, Marcos Herrmann, já viu uma postura diferente neste jogo diante do Palmeiras. E para ele, dias melhores virão. Hoje, no segundo tempo, nós mostramos uma resignação muito boa. E se a gente continuar assim, a gente vai ser rapidinho. Rapidinho, não sei, mas em setembro já estamos fora da zona de risco. Meu palpite. O Atlético Mineiro venceu por 2-1 o Flamengo no Mineirão e segue no G4 e também de olho na ponta da tabela. Para este duelo com o rubro-negro, Cuca experimentou uma variação tática. Pela primeira vez no ano, jogou com 3 zagueiros. Para o treinador, ele tem que confiar nos estudos dele e não se basear nas opiniões de imprensa
e torcedor. A gente que toma decisões, a gente tem que saber o que é melhor para ser feito, né? E não tem que pensar em outra coisa que não seja o melhor para o time, né? Eu não posso ficar com medo da imprensa ou de comentários se não der certo. A inventor, geralmente é isso, né? Quando você muda, como a gente mudou e não dá certo, inventor, não tinha treinado, não sei o que, e a gente entende que é muito em função do resultado. Outros resultados desta quarta-feira, o São Paulo conquistou a primeira vitória no campeonato e foi fora de casa, sobre o Internacional, por 2-0 e deixou a zona do rebaixamento. O Fortaleza goleou o América Mineiro por 4-0. O Bahia venceu o Juventude por 1-0. Atlético Goianiense e Sport ficaram no 1-1 e Fluminense e Ceará não saíram do 0-0. O complemento da 10ª rodada acontece nesta quinta-feira, com a partida entre Chapecoense e Corinthians, na Arena Condá, às 9h. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniela Esperon. Jornal da Manhã, 7h29. Agora os comentários de Alexandre Garcia para encerrar o Jornal da Manhã. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Omar Aziz mandou prender o depoente de ontem. Que ironia, né? Ele já tirou o passaporte do Isa e ele próprio teve seu passaporte apreendido por estar respondendo a processo de desvios na saúde lá no Amazonas. A mulher dele foi presa 2 vezes. De prisão ele entende bem, porque os 3 irmãos dele também foram presos. Aí deu voz de prisão para o depoente, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, que foi afastado diante das denúncias daquele cabo da PM de Minas Gerais, né? E, enfim, ele deu voz de prisão e avisou por quê. Ele disse o seguinte: agora ninguém mais vai querer brincar aqui. Ele estava sentindo, né, que não adianta. Ele ameaçava, não prendia e tal. Tinha que pegar um boi de pilhante, tinha que prender alguém. A CPI está cada vez mais caindo no desprestígio, né? Eu acho que a audiência hoje é só de jornalistas que estão vendo a CPI, né? E levando a sério, né? E aí, para tornar a CPI mais escolinha, né, dar essa voz de prisão, e de uma questão aí que quem acompanha a CPI sabe muito bem que não se justifica, né? Esse cabo da PM, né, cabo da Ativa, mas se meteu aí negociador da AstraZeneca. A AstraZeneca diz que não tem nada a ver com ele, que ele não está autorizado a vender nenhuma vacina e nem ninguém está autorizado a vender lotes comerciais de vacina, que a AstraZeneca só negocia com governos e com a COVAX, né? Então, 0. Tanto que o negócio não saiu, né? O sujeito era, como disse o depoente, era um picareta, que estava querendo ver se ganhava dinheiro. O sujeito teve o desplante de declarar à CPI, esse cabo, que o Roberto, que é o depoente, o Roberto Ferreira Dias, tinha pedido $1 por dose numa compra de 400 milhões de doses, o que dá 400 milhões de dólares, o que dá mais de 2 bilhões de reais de propina. Isso nunca se viu. Tem que ir para o livro Guinness. O próprio senador Tasso Gereissati diz que trata-se de um absurdo, né, inverossímil. Mas a CPI fingiu acreditar. E aí ele disse que tinha marcado um jantar com esse Roberto Dias, diretor de logística. Roberto Dias disse que não marcou o jantar, que o sujeito foi lá, apareceu lá de repente. Isso faz sentido, porque o cabo declarou quando esteve na CPI que estava no hotel e alguém ligou para ele dizendo: vai lá para o restaurante tal que o fulano está lá. E ele apareceu lá, né? E o Roberto Dias declarou à CPI ontem, né, que foi um encontro acidental, de repente o sujeito apareceu. E aí foi que Omar Aziz deu voz de prisão dizendo que ele estava mentindo, porque tinha no celular do cabo a declaração do cabo para um outro amigo dele dizendo: olha, já falei com fulano e tal. Ou seja, não tem nenhuma materialidade, não houve nada. Um jurista me disse que se fosse a advogada de Omar Aziz, já estaria nesta quinta-feira entrando no Supremo, a advogada do depoente preso já estaria entrando no Supremo com uma ação contra Omar Aziz por abuso de autoridade, né? Enfim, o sujeito vai para a Polícia Federal, levado pela Polícia Legislativa, assina um termo,
estabelece uma fiança simbólica e vai embora. Né? Foi uma coisa assim para a plateia para ver se, puxa, eu tenho que dar uma satisfação aí, porque já não estão mais me respeitando. Tem que prender alguém, vou prender esse aqui. Né? Só que se a gente for ver, tá difícil de acreditar que o sujeito cometeu o crime de perjúrio. De repente, Omar Aziz cometeu o crime de abuso de autoridade. A CPI está cada vez mais desesperada. Né? Bom, mas enquanto isso, na Câmara, a Câmara não fica muito diferente. Por 12-8, a Comissão de Ética, Conselho de Ética, julgou que o plenário deve suspender em 6 meses o mandato do Daniel Silveira, deputado pelo Rio de Janeiro, que representa 31.789 eleitores. Com isso, eles desconhecem a Constituição que juraram cumprir, que no artigo 53 diz: deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Por que diz isso? Porque isso é do mandato, é a respeito aos eleitores que o deputado e o senador representam. Os eleitores dão um mandato para que ele tenha a liberdade para falar em nome dos eleitores, emita qualquer opinião, porque está escrito lá, quaisquer opiniões, palavras e votos. E a opinião dele foi, tem que fechar esse Supremo, o AI-5 é que foi bom, uma coisa assim. Ou seja, é opinião, é crime de opinião, isso não existe mais no Brasil. Né? E a Constituição garante a liberdade de opinião. Bom, vamos ver agora o que vai dizer o plenário. O fato é que, né, tanto no abuso de autoridade de um senador, quanto na ingenuidade de deputados que estão abrindo mão de uma inviolabilidade que não é deles, é dos seus mandantes, né, estão cometendo um sério erro. E eu devo acrescentar que os deputados do PSOL, do PT e do PSB e do PSDB ainda queriam mais. Queriam que fosse cassado o mandato, que é de 31 mil eleitores do Rio de Janeiro, por crime de opinião. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu pela 101 FM e Prudente AM 1070, Jornal da Manhã. Reportagens: Geraldo Gomes, Jonatas Caetano, jornalista responsável, Mônica Guglielmi.